O irmão já procurou alguma coisa no lugar errado? É provável, não é? Acho que todos nós já fizemos isso. Precisamos de alguma coisa e algo nos leva a crer que está em certo sítio. Vamos imaginar um documento. Já repararam aqueles documentos que às vezes precisamos e que tropeçamos sistematicamente naquele documento e sempre dizemos: o que é que isto está aqui a fazer? E um dia nós lembramos: preciso daquele documento. E nesse dia nós não conseguimos encontrar, não é? E estamos convencidos que ele está na gaveta, na segunda gaveta daquela cômoda que fica lá no escritório, e nós vasculhamos a gaveta de alto a baixo, tiramos tudo, viramos do avesso, tiramos as coisas, pomos outra vez, vemos uma por uma e não achamos o documento. E começamos a ficar irritados, começamos a ficar estressados, procuramos em todos os cantos e não achamos. Simplesmente porque estamos a procurar no lugar errado. Estamos a procurar onde não está. E depois, normalmente, às vezes, sem qualquer esforço, sem qualquer luta e sem qualquer stress, de repente, estava aqui, porque é o lugar certo. A história da ressurreição contada por Lucas tem muito a ver com isto. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 24 e já vão perceber o que queremos dizer com procurar no lugar errado. Lucas 24 é uma das narrativas que nos fala a respeito da ressurreição. E o evangelista Lucas segue mais ou menos na linha dos outros evangelistas. E ele conta da seguinte maneira a ressurreição de Jesus. Lucas 24, verso 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. Retirou-se, admirando consigo mesmo aquele caso. O relato de Lucas, irmãos, nos conta essencialmente o que os outros já tinham contado. Vamos lembrar que Lucas provavelmente foi o terceiro evangelho a sair, digamos, a ser escrito, tendo sido o primeiro o evangelho de Marcos, sob a influência de Pedro, o segundo de Mateus, que era discípulo direto de Jesus, e o de Lucas sendo escrito pelo único escritor não judeu de toda a Bíblia Sagrada. Este grego, médico de profissão, fez uma pesquisa, conversou com as pessoas, fez entrevistas, e aquilo que ele escreve são de testemunhas de primeira mão. Ele não conta relatos de quem ouviu dizer. Ele conta aquilo que as pessoas viram e contaram. São só testemunhas oculares. Tanto que nós, quando olhamos para o relato da ressurreição de Jesus, temos alguns aspectos interessantes, como o fato de que as primeiras testemunhas foram mulheres. Isto é muito importante, irmãos. Não é para as mulheres ficarem vaidosas, mas é porque naquele tempo o testemunho das mulheres não valia. Um dos principais inimigos do cristianismo no seu início, um filósofo romano chamado Celso, escreveu um tratado para combater o cristianismo. E ele combatia a ressurreição baseado unicamente nisto. Ele dizia: eles dizem que ele ressuscitou, mas as primeiras testemunhas foram mulheres. E toda a gente sabe que não podemos aceitar o testemunho de mulheres.
Porque era assim naquele tempo, irmãos. O testemunho das mulheres não era válido no tribunal. Diz o texto também, segundo Lucas, que quando as mulheres contaram aos discípulos o que tinha acontecido, eles imediatamente acreditaram. Não. O texto diz que eles acharam que elas estavam loucas, não é? Estavam tão tocadas pelo sofrimento que estavam a ver coisas e não acreditaram. Até que Pedro foi até a sepultura. Ele e João, nós sabemos isso por outro evangelho. E ao chegarem ali, eles viram algo que realmente os confundiu profundamente. É que os lençóis estavam colocados no sítio. Quando os mortos, no tempo de Jesus, eram envolvidos naqueles perfumes e nas especiarias que eram preparadas, os panos que eram usados para envolver o cadáver colavam-se ao corpo, porque era este o efeito que aquelas especiarias tinham. Ninguém poderia roubar o corpo sem levar os lençóis juntos, mas os lençóis tinham ficado, só o corpo é que não estava. E Pedro começou a pensar o que é que isto significava. A ressurreição de Jesus se dá no primeiro dia da semana. Já hoje de manhã, na nossa escola bíblica dominical especial, lembramos aos irmãos que os judeus contavam o dia de uma forma diferente da nossa e começavam a contar a partir das 6 horas da tarde. Portanto, para os judeus, neste momento já não é domingo, já começou a segunda-feira porque já passa das 6 horas. Esta é a forma de eles contarem. Jesus morreu às 3 da tarde da sexta-feira, primeiro dia, ficou na sua sepultura, a partir das 6 da tarde da sexta começou o sábado, segundo dia, e a partir das 6 da tarde do sábado começou o terceiro dia, o domingo, e de madrugada, muito cedo, assim que despontou o sol, assim que elas puderam, elas provavelmente queriam ir logo às 6 horas, mas estava escuro, não dava. Esperaram que a madrugada viesse e foram à sepultura para poder terminar de honrar com os seus perfumes e os seus ungüentos o corpo daquele a quem tinham amado tanto em vida. Elas iam preocupadas com uma questão, a pedra. O texto sagrado diz que Jesus foi sepultado numa cova, não no chão, mas na rocha. Era um jazigo, digamos assim, de um personagem rico chamado José, que vinha da aldeia de Arimateia. Era um homem poderoso que tinha recursos e que demonstra a sua fé em Jesus num momento de crise. Porque na hora em que todos tinham fugido, ele teve a coragem de ir ao governador Pilatos e dizer: eu quero o corpo de Jesus. Entrega o corpo do mestre. Foi um ato de grande coragem, irmãos. Lembremos que Jesus foi crucificado sob a acusação de ser um revolucionário, um rebelde contra Roma. Portanto, apresentar-se diante do governador romano pedindo o corpo do rebelde que tinha sido crucificado era um risco. Ele podia ficar marcado. Mas José não se preocupou com isto. Ele foi ali, assumiu a responsabilidade, pegou no e levou àquela sepultura que era sua, da sua família, e ali colocou Jesus, e uma pedra muito grande foi rolada sobre a abertura. Esta pedra devia ser uma pedra significativa. Devia ser preciso muitos homens juntos para poder mexê-la. E as mulheres ficaram angustiadas porque elas pensaram: não vamos conseguir tirar a pedra. Mas quando elas chegaram, a pedra estava revolvida. É a primeira história interessante, o primeiro pormenor interessante desta história. Quantas vezes nós nos preocupamos com problemas que nem vamos chegar a enfrentar? Já pensaram nisto? Elas estavam angustiadas com um problema. Iam chegar à sepultura e havia uma grande pedra para tirar. E elas iam no caminho, preocupadas, estressadas, fizemos a nossa parte e agora chegamos lá e se não conseguimos tirar a pedra, como é que é? Não vamos poder entrar, não vamos poder usar os nossos perfumes, vai ter sido em vão a nossa preparação. Tão angustiadas iam e quando chegaram lá, nem sequer houve problema para enfrentar, porque a pedra já estava tirada. Às vezes nós nos angustiamos com problemas que nem vamos chegar a enfrentar, porque às vezes quando chegamos lá, a pedra já foi tirada. Esta manhã perguntava aos irmãos, e vou repetir, para que nós possamos guardar bem, porque é que a pedra foi tirada? E algumas pessoas respondem muito rapidamente: para que Jesus pudesse sair. Não, irmãos, não foi. Porque nós lemos no relato bíblico que Jesus já não tinha mais esta limitação. Jesus podia entrar e sair de lugares onde tudo estava fechado. No fim daquele dia, quando Jesus aparece aos seus discípulos, eles estão dentro de um quarto com as portas fechadas. E Jesus entra sem que ninguém abra porta nenhuma.
O seu corpo já não tinha mais esta limitação. A pedra não foi tirada para que Jesus pudesse sair. A pedra foi tirada para que os discípulos pudessem entrar. Para que eles pudessem descobrir que o corpo já não estava lá. Para que eles pudessem perceber que Jesus tinha ressuscitado. Para que ao entrar eles vissem os sinais e as provas, as evidências de que algo extraordinário tinha acontecido. E de facto, a pedra foi tirada. A pedra foi tirada para que nós pudéssemos entrar e perceber. O Senhor está sempre a fazer coisas por nós que não são necessariamente para Ele. Ele está sempre a pedir-nos coisas que não são necessariamente para Ele. Assim como a pedra foi tirada para que os discípulos pudessem entrar, o Senhor nos pede, por exemplo, a oração. Será que Jesus precisa que nós oremos para saber o que é que vai em nosso coração? Não, mas Ele nos pede para orar, porque a oração não é para Ele, é para nós. Ele pede a nossa adoração. Mas irmãos, no céu há corais de anjos e nós ficamos contentes quando os nossos corais cantam bem. Mas será que nós cantamos melhor que os anjos? Seria preciso muita vaidade para pensar isso, não é? Então por que o Senhor pede a nossa adoração? Sabe porquê, irmãos, essencialmente? Porque a adoração faz-nos bem a nós. Ela toca o nosso coração, ela nos alegra, ela nos abençoa. É assim que o Senhor faz com tantas coisas. É interessante o relato que está aqui, porque se os irmãos lerem Mateus e Marcos e depois lerem João, vão chegar à conclusão que os escritores do Evangelho não tinham uma noção exata de quantos anjos estavam presentes na ressurreição de Jesus. Isto é um pormenor que talvez possa parecer insignificante, mas é interessante. Por exemplo, Mateus diz que havia um anjo e ele estava sentado sobre a pedra revolvida. Marcos também diz a respeito de um anjo, mas ele diz que o anjo estava dentro da cova. Já João fala de 2 anjos que estavam sentados no lugar onde o corpo estivera. E Lucas apenas diz que apareceram 2 anjos. Nós nem sabemos se foi dentro ou fora. Afinal, quantos foram? Quem tem razão? Dizem algumas pessoas que isto é uma prova de que afinal não aconteceu nada, porque eles não sabiam era quantos anjos estavam lá e cada um contou uma história diferente. Meus irmãos, isto é uma prova, sim, de que os relatos não foram combinados. Quando 4 pessoas diferentes contam a mesma história exatamente da mesma maneira, os irmãos podem ter a certeza que combinaram. É isso que acontece quando a polícia entrevista a pessoas que são acusadas de alguma coisa e contam exatamente a mesma história. A polícia fica com certeza de que há ali gato, não é? Porque nós sempre vamos contar a história um bocadinho diferente. Agora, raciocinem comigo, irmãos. Quando Jesus nasceu, quantos anjos apareceram? Os irmãos sabem? Foi uma multidão de anjos, não foi um. Apareceu um a anunciar aos pastores e depois diz que havia uma multidão de anjos a cantar por causa do nascimento do Senhor Jesus. Ao longo da sua vida, várias vezes nós vemos que os anjos estavam próximos do Senhor. Quando Jesus foi preso para ser levado lá no jardim e os seus discípulos puxam de espadas para protegê-lo, os irmãos lembram-se o que é que Jesus disse a eles? Guardem a espada. Então vocês acham que se eu não quisesse, não havia legiões de anjos aqui prontas a defender-me? Havia, irmãos, legiões de anjos a assistirem à cena. Mas as pessoas que estavam ali não conseguiram vê-los, porque o Senhor não permitiu, porque os anjos são seres espirituais. Os irmãos acham, segundo aquilo que nós podemos ler no relato bíblico, que no dia em que Jesus ressuscitou, só estaria lá 1 ou 2 anjinhos? Oh, irmãos, eu acho que aquilo devia ter tanto anjo, devia ser realmente uma multidão incontável de anjos, porque estavam ali a celebrar um momento-chave da vitória de Jesus. Mas o Senhor permitiu que aqueles que ali chegassem vissem 1 ou 2 para receber o recado, para receber a mensagem. Mas isto não é um problema para nós, é apenas uma confirmação da ressurreição. Mas eu queria que nós olhássemos hoje para este pormenor, que é um pormenor único no relato de Lucas. Diferente dos outros evangelistas, ele coloca na boca do anjo que fala com as mulheres uma pergunta: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que é que vocês estão procurando no lugar errado? Estão à procura de Jesus?
Mas Jesus está vivo. Não vou encontrá-lo numa sepultura. Vocês estão procurando no lugar errado. O que é que elas estavam procurando, irmãos? Pensemos. Elas estavam procurando consolo. Elas tinham sofrido terrivelmente. Os discípulos de Jesus, os homens, não é? Corajosos, que tinham andado junto com Cristo durante 3 anos, fugiram, esconderam-se. Ninguém sabia onde eles estavam. Ouviram dizer o que tinha acontecido, a informação chegou aos seus ouvidos que Jesus morreu, mas eles não tiveram coragem de acompanhá-lo, mas as mulheres acompanharam. Elas viram o lugar onde Jesus foi julgado. Elas assistiram quando Jesus foi trazido diante da multidão, completamente destroçado por causa dos açoites. Elas estavam ali na Via Crucis, a Via Dolorosa. Enquanto Jesus tentava carregar a cruz, elas estavam ali ao lado, chorando, sofrendo. E quando Jesus sofreu a crucificação, quando os pregos foram pregados nos seus punhos, nos seus pés, e Jesus foi elevado naquela cruz, elas estavam ali, aos pés da cruz, sofrendo e assistindo a cada momento de dor. Os irmãos podem imaginar o quanto elas choraram. Aquelas mulheres já não tinham mais força de tantas lágrimas que tinham derramado. Os seus corações tinham literalmente se derretido. Elas tinham se questionado profundamente porquê alguém tão bom, que era a personificação do amor, sofrer daquela maneira. Elas foram naquele dia, naquela madrugada, tão cedo foram a correr, porque elas procuravam consolo. Elas queriam algum senso de dever cumprido. Elas queriam que alguma coisa trouxesse um bocadinho de paz aos seus corações. Mas elas nunca iriam encontrar consolo numa sepultura. Elas procuravam vida. A vida que elas tinham experimentado junto com Jesus. Aquele senso único, extraordinário, que se sentia quando se estava ao pé de Cristo. Elas tinham tido as suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus. Elas tinham percebido que Ele era muito mais do que apenas um mestre que estava a ensinar. Elas tinham alterado a sua vida, mudado a sua forma de estar neste mundo para acompanhar a Cristo, para servi-lo. A sua alegria era prestar algum tipo de apoio ao ministério do Mestre. Elas tinham encontrado em Jesus a luz da vida. Tinham percebido nele a presença própria de Deus. Uma esperança prática que as ajudava a andar e a vencer dia a dia. Jesus tinha dado a elas uma sensação de vida tão completa que nunca tinham experimentado antes. E de repente ele se foi. Como era possível continuar a viver aqui, sem Jesus? Depois daquilo que tinham experimentado, andando ao seu lado. Naquele dia, naquela madrugada bem cedo, elas correram à procura da sepultura, porque ali elas tentavam encontrar ainda um bocadinho daquilo que tinham experimentado andando com o Senhor Jesus. Elas queriam sentir ainda um bocadinho do que era a vida do Mestre junto delas. Mas elas nunca iam encontrar vida numa sepultura. Elas procuravam direção, respostas. Depois de tudo o que acontecera, tanto elas como os discípulos precisavam de saber o que tinha acontecido. O que fazer agora? Como viver? Elas tinham separado as suas vidas para o servir, mas ele agora estava morto. O que fazer a partir de agora? Elas tinham acreditado que Jesus era o Messias de Deus, o Salvador do mundo, o Rei de Israel, mas ele fora morto. E se ele era o Messias de Deus, cheio de poder e glória, como é que podia ser que ele tinha sucumbido às mãos dos romanos? Como é que os traiçoeiros, líderes religiosos que elas conheciam bem, tinham conseguido eliminá-lo de uma forma tão cruel? Como continuar? Para onde ir? O que fazer do dia a dia, depois de ter percebido que ele, Jesus, era o Messias,
quando ele agora já não estava presente. Elas procuraram logo pela manhã cedo o local onde José de Arimateia tinha colocado o corpo, porque elas precisavam de direção, mas nunca a encontrariam numa sepultura. A pergunta dos anjos, irmãos, era bem prática, era uma pergunta lógica, e era uma pergunta necessária. Porque vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Porque vocês estão buscando algo no lugar errado? Porque buscam consolo num túmulo? Porque buscam vida num morto? Porque buscam direção numa sepultura? Vocês precisam de tudo isto, mas não vão encontrar isto num Senhor sepultado. Vão encontrar sim, mas no Senhor vivo, porque Ele está vivo, e esta era a mensagem que ia revolucionar de uma vez por todas a vida daquelas mulheres e também dos discípulos de Jesus. Para elas era profundamente difícil entender que o morto pudesse voltar à vida. Elas tinham estado ao pé da cruz, irmãos. Quando algumas pessoas tentam dizer que, afinal, Jesus talvez não tenha morrido, ele apenas desmaiou ali enquanto estava a ser crucificado, é porque não sabem o que significou a crucificação de Jesus, nem o que ele sofreu para chegar ali. Mas elas que estavam ali ao lado não tinham dúvida nenhuma de que ele tinha morrido. Depois de ver de forma tão clara e direta a sua morte, como entender que ele podia estar vivo novamente? Talvez seja difícil para nós hoje também. Homens e mulheres do mundo tecnológico, que estamos sempre à procura da última, não é? Da última saída, do último elemento, o último computador, o último recurso que saiu, o último programa que nós podemos utilizar. Entender que a presença do Senhor Jesus, apesar de não ser física, hoje é real. Mais real do que tudo aquilo que nos cerca. Mais real do que aquilo que está ao alcance dos nossos dedos. O homem moderno tem dificuldade em entender isso, irmãos. Por isso é que continua a procurar nos lugares errados. Nós hoje vemos as pessoas a procurarem consolo para as suas vidas em festas, em lazer, em entretenimento, em comida, em prazer sensual, em coisas que apelam e lidam essencialmente com os nossos sentidos. É isto que nós vemos. O mundo desenfreadamente à procura de onde alimentar os seus sentidos. E mal está a acabar uma experiência, já estão a pensar aonde vai ser a próxima. Porque buscam algo que possa trazer consolo, algo que possa preencher o seu coração, sem entender que isso só chega, no máximo, a tocar uma das pequenas partes de quem nós somos. Só satisfaz um bocadinho a nossa parte animal. Só toca um pouco o nosso corpo, mas não satisfaz nunca, nem a alma, nem o espírito. O homem tem buscado em coisas e sensações mortas a vida que nunca pode encontrar aí. As pessoas à nossa volta e a nossa sociedade têm procurado encontrar a razão de viver em atividades, profissões, trabalhos, ativismo, compromissos, agendas carregadas e dias superlotados. Nós achamos que se as nossas horas estiverem cheias, então nós temos uma vida abundante. Mas o homem moderno vive cansado. O homem moderno vive exausto, vive com olheiras e não se sente realizado. O seu senso de estar completo nunca chega. Nós achamos que vamos encontrar isto nestas atividades, mas elas não nos satisfazem. Agendas cheias e dias ocupados podem nos levar à depressão e ao esgotamento, mas nunca à vida verdadeira, que encha o nosso ser e nos faça sentir completos, como Deus deseja. Nós pensamos que as pessoas que têm uma agenda muito cheia são pessoas importantes. Às vezes, irmãos, são apenas pessoas que estão a correr de um lado para o outro, procurando no lugar errado. Nós procuramos direção para as nossas vidas. E normalmente temos procurado direção segundo a orientação do mundo à nossa volta, dentro de nós mesmos, achando que se esforçarmos mais um bocadinho, tentarmos mais um bocadinho, tudo vai dar certo. Uma das mensagens que mais se repete nos filmes,
nas músicas, na mídia em geral é esta: olhe para dentro de você, procure dentro de você, você é capaz, você tem que acreditar em si mesmo. Um presidente eleito dos Estados Unidos da América foi eleito com uma campanha em que ele afirmava exatamente isso: Yes, we can. Sim, nós podemos. E a mensagem dele qual era? Era uma mensagem para o seu povo, dizendo: sim, nós podemos sair desta crise, nós podemos vencer estes obstáculos, nós podemos criar igualdade na nossa sociedade, nós podemos viver uma vida melhor. E passado já o primeiro tempo em que ele foi presidente, e já reeleito, irmãos, eu quero responder àquilo que ele disse: No, we cannot. Não, nós não podemos. A sociedade americana não somente não melhorou, mas piorou. E sempre irá piorar enquanto o homem continuar acreditando que vai encontrar direção e solução em si mesmo. Ou então, quando nós chegamos a perceber que não somos capazes, começamos a olhar para os outros à nossa volta. E acabamos por confiar em pessoas que estão tão ou mais perdidas do que nós, para nos dar a direção. Qualquer um que transmita a sensação de ser mais feliz e mais convicto é suficiente para nós acreditarmos que pode nos ajudar. E então temos uma cultura de celebridades, mestres de autoajuda, senhores e senhoras de programas da televisão. E existem revistas e jornais para as pessoas acompanharem a vida destas celebridades, achando que eles têm a direção e eles podem nos mostrar o caminho. Mas, irmãos, é procurar no lugar errado. São pessoas que estão tão vazias ou mais do que nós, e que apesar da sua fama vão se tornando cada vez mais amargas. E aqueles que se aproximam destas celebridades para conhecer o seu dia a dia descobrem que são apenas pessoas intolerantes, arrogantes, orgulhosas e que não têm nada para nos indicar. Temos procurado vida no túmulo. Morte é tudo aquilo que nos mantém afastados de Deus, separados da sua glória, sem comunhão com a sua vida, sem possibilidade de ter aquilo para o que nós fomos criados. Por que procurais? Por que procurais o vivente entre os mortos? Irmãos, nós podemos encontrar tudo isto, mas temos que procurar no lugar certo. E o lugar certo é Jesus. O consolo que nós procuramos está em Cristo. O seu amor é o maior e o mais incondicional possível. Note bem, a Bíblia nos diz que o amor de Jesus e o amor de Deus por nós é incondicional. Você não tem que ser bonzinho para que Deus goste de si. Deus o ama independentemente daquilo que tem sido. É claro que Ele deseja que a sua vida melhore. É claro que Ele deseja que o seu coração seja transformado. É claro que Ele quer que aquilo que é o seu dia a dia seja mudado. Mas nós não podemos nos tornar bonzinhos para que Deus goste de nós. Ele nos ama mesmo quando nós não queremos nada com Ele. Ele nos amou quando nós voltamos as nossas costas para Ele. E Jesus morreu por nós, diz a Bíblia, quando nós ainda éramos pecadores. Ele amou ao ponto de dar a sua vida. Não somente partilhou as nossas dificuldades, mas partilhou a nossa morte e as nossas dores. Ele veio exatamente para que nós pudéssemos descobrir amor num grau único e final. Nós podemos encontrar direção para as nossas vidas, mas nós só a encontraremos em Jesus. Ele tem uma direção segura e firme. Ele sabe exatamente nos mostrar como viver, porque Ele viveu e procedeu da maneira perfeita. E Ele foi vencedor sobre todos os obstáculos que encontrou. Se queremos realmente uma direção na qual ter vidas vitoriosas e completas, encontrar uma felicidade que se encontra só em Deus e poder abençoar os que estão à nossa volta, nós podemos encontrar. Mas essa vida só vamos encontrá-la em Jesus, que teve uma vida completa e perfeita e que nos habilita a viver da mesma maneira. Nós queremos vida. Não vamos encontrá-la em agendas cheias, mas vamos encontrar em Jesus. Ele veio para nos restabelecer a uma comunhão com Deus que enche. Uma comunhão com Deus que dá sentido, que faz com que cada dia tenha uma razão de ser. Nele nós encontramos vida, realmente, com V grande, vida abundante,
uma direção aqui e uma certeza no além. Não procuremos no lugar errado. Não cansemos mais a nossa mente, os nossos dias, o nosso coração à procura nestas coisas e nestes lugares que não nos satisfazem. Vamos procurar em Jesus. Só Ele tem a vida. Só Ele tem o consolo. Só Ele tem uma forma de encher o nosso coração verdadeiramente.